Eu tinha 18 anos quando percebi que não tinha nada que fosse só meu, nem meus arquivos, nem minhas memórias, tudo que eu salvava meu pai via. A nuvem familiar não guardava fotos, guardava controle. E se você está assistindo isso agora, eu preciso que você pare por um segundo e pense comigo. Quantas pessoas têm acesso aos seus arquivos nesse exato momento? Quantas sabem o que você pesquisou ontem? O que você escreveu e apagou? O que você salvou pensando que estava seguro? Deixa nos comentários se você já sentiu que alguém estava vendo coisas suas sem permissão, porque o que eu vou contar agora vai te fazer repensar cada senha que você compartilhou pensando que era confiança. Meu pai dizia que a nuvem era organização, praticidade, segurança. Ele configurou tudo quando eu era mais nova. Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive, tudo sincronizado, tudo conectado, tudo sob o mesmo e-mail familiar. Na época parecia normal, afinal éramos família. O que eu teria a esconder? Ele até fez parecer um gesto de cuidado. Disse que se eu perdesse meu celular, tudo estaria salvo, que se algo acontecesse comigo, ele poderia me encontrar, que era proteção. Mas eu estava começando a sair sozinha, conhecer pessoas, pensar por conta própria, e toda vez que eu dava um passo fora do que ele controlava, algo voltava da nuvem. Uma frase, uma imagem, um silêncio pesado que dizia mais do que qualquer grito. Eu comecei a perceber nos detalhes. Ele comentava sobre conversas que eu tinha tido, sabia de lugares que eu tinha ido, conhecia pensamentos que eu nunca tinha falado em voz alta. E quando eu perguntava como ele sabia, ele desviava. Dizia que era a intuição de pai, que me conhecia bem demais, que pai sente quando algo está diferente. Mas não era intuição, era acesso. Acesso total, irrestrito, silencioso. Um dia meu pai comentou algo que eu tinha escrito num rascunho. Era um texto sobre como eu me sentia sufocada, sobre como eu queria ter espaço para errar, para descobrir quem eu era sem julgamento. Era um texto que eu nunca publiquei, nunca enviei, nunca mostrei para ninguém. Estava salvo no meu Google Docs pessoal, ou pelo menos eu achava que era pessoal. Ele citou uma frase exata, palavra por palavra, e quando eu congelei, ele percebeu que tinha se entregado. Tentou voltar atrás, disse que eu devia ter comentado algo parecido em algum momento, mas eu sabia. Naquele momento eu entendi. Não existia privacidade, nem pensamento seguro, nem rascunho que fosse realmente meu. Comenta aí se você usa conta compartilhada com alguém da família, porque isso que parece inofensivo pode estar te vigiando de formas que você nem imagina. Eu comecei a testar. Escrevi coisas propositalmente para ver se ele mencionaria, salvei fotos em pastas específicas e esperava. E sempre, sempre vinha a confirmação. Um comentário casual, uma pergunta direcionada, um olhar que dizia, eu sei. No começo era só organização, depois vinham comentários, depois perguntas, depois acusações. Se eu apagava algo, reaparecia porque ele tinha backup de tudo. Se eu mudava a senha, vinha a ameaça velada de que eu estava escondendo algo grave. Se eu tentava sair da conta compartilhada, vinha o castigo emocional, a culpa, o silêncio pesado que durava dias. A nuvem apertava e eu aprendia a diminuir. Eu parei de salvar coisas importantes, parei de escrever o que sentia, comecei a usar cadernos de papel que eu escondia debaixo do colchão. Voltei para métodos antigos porque o digital tinha se tornado uma armadilha, uma gaiola invisível que eu carregava no bolso. Minhas mãos tremiam antes de salvar qualquer coisa. Eu pensava 2 vezes antes de escrever uma frase, 3 vezes antes de ser eu. Abria o Drive e ficava olhando para a tela em branco com medo de que meus pensamentos se transformassem em evidências. Eu não estava escondendo coisas erradas, eu estava escondendo quem eu estava me tornando. Porque crescer sob vigilância constante te ensina uma coisa: você não desenvolve privacidade, você desenvolve medo de existir. Medo de ter opiniões próprias, medo de se contradizer, medo de mudar, porque cada mudança era documentada, cada erro era arquivado, cada fase era usada contra mim depois. E o pior é que isso não era feito com raiva, era feito com calma, com justificativa, era proteção, segundo ele, cuidado paterno, responsabilidade de pai.
Ele dizia que fazia aquilo porque me amava, porque o mundo era perigoso, porque eu era jovem demais para entender certos riscos, porque meninas da minha idade se perdiam fácil, faziam escolhas erradas, se envolviam com pessoas erradas, e ele só queria ter certeza de que eu estava segura. Mas tem uma diferença brutal entre proteger e aprisionar. E a linha se apaga quando você tem a tecnologia do seu lado, quando você pode acessar a vida inteira de alguém sem levantar a voz, sem deixar marcas visíveis. Deixa um comentário se você já teve alguém usando o amor como desculpa para te controlar, porque esse é o padrão mais comum e mais invisível que existe. O controle que vem embrulhado em cuidado, a prisão que vem disfarçada de proteção. Eu tentei conversar, tentei pedir privacidade, tentei explicar que estava crescendo e precisava de espaço para descobrir quem eu era, mas cada tentativa de autonomia era lida como rebeldia, cada senha nova era vista como traição, cada arquivo privado era suspeito. Ele chegou a dizer que pessoas que não têm nada a esconder não precisam de senhas, que transparência era sinal de caráter, que segredos destruíam famílias. Então eu fui aprendendo a me dividir. Tinha a versão de mim que ele via na nuvem, organizada, previsível, segura, com fotos de família, trabalhos da escola, playlists comportadas, e tinha a versão real, espalhada em contas secretas, e-mails falsos que eu criava em lan houses, aplicativos escondidos em pastas dentro de pastas, conversas que eu apagava em tempo real. Eu me tornei duas pessoas, e nenhuma delas era inteira, nenhuma delas era livre, porque mesmo a versão escondida vivia com medo de ser descoberta. Eu desenvolvi uma ansiedade constante, checava as configurações de privacidade 5 vezes por dia, ficava paranoica com notificações, tinha pesadelos em que ele encontrava meus perfis falsos e expunha tudo na frente da família. O dia em que eu entendi que precisava apagar partes de mim para ter paz, foi o dia em que percebi que aquilo não era cuidado, era prisão digital, e a tecnologia tinha se tornado a grade, as barras, o carcereiro que nunca dormia. Comenta se você já precisou criar uma versão fake de você só para ter paz, porque isso é mais comum do que parece, e ninguém fala sobre isso. Ninguém ensina você a identificar abuso quando ele vem em formato de aplicativo, quando está nas configurações de uma conta, quando sincroniza automaticamente. Com 18 anos eu finalmente consegui sair, juntei dinheiro, comprei meu próprio celular, criei minhas próprias contas do zero, e-mail novo, nuvem nova, senhas complexas que só eu sabia, ativei a autenticação em 2 fatores em tudo, bloqueei o acesso dele de todos os dispositivos, revisei cada permissão, cada compartilhamento, cada brecha. Foi como arrancar algemas digitais, mas a sensação de vigilância não saiu. Eu ainda tremia antes de salvar algo importante, ainda olhava por cima do ombro ao digitar mesmo estando sozinha no quarto, ainda tinha medo de que ele encontrasse um jeito de voltar, porque controle digital não precisa de presença física, ele fica na sua cabeça, ele te ensina a se policiar sozinha, a desconfiar dos seus próprios dispositivos, a nunca estar completamente à vontade. E essa é a cicatriz mais profunda, a que não aparece em exame, a que não sara com o tempo. Hoje eu sei que ele nunca me rastreou por mal, ele acreditava genuinamente que estava me protegendo, que estava sendo um bom pai, que estava evitando que eu me machucasse. Mas tecnologia não machuca sozinha, ela machuca quando alguém usa o acesso como poder, quando transforma a conexão em corrente, quando confunde monitoramento com amor. E quando esse alguém é seu pai, as cicatrizes não ficam nos arquivos, ficam em quem teve que crescer em silêncio, em quem teve que esconder sua própria evolução, em quem aprendeu que existir autenticamente era perigoso. Eu compartilho isso porque sei que não sou a única, sei que existem milhares de pessoas crescendo sob nuvens tóxicas, sob contas compartilhadas que servem de corrente, sob senhas que viram controle, sob configurações que viram grades, e a maioria acha que é normal, que é amor, que é cuidado, que todo pai faz isso, que vigilância é sinônimo de proteção.
Então, se você está assistindo isso e reconheceu alguma coisa na sua vida, comenta aqui, me conta se você já passou por algo parecido, se você ainda está passando, se você conhece alguém que vive assim, porque falar sobre isso é o primeiro passo para nomear o abuso, e nomear o abuso é o primeiro passo para sair dele, para entender que não, isso não é normal, não é saudável, não é amor. Eu saí da nuvem, mas algumas partes de mim ficaram presas lá. E se esse vídeo chegou até você, talvez seja a hora de você pensar: o que você deixou preso na sua?